Bom, o vídeo de hoje é para falar sobre Aokigahara, a tal floresta onde as pessoas vão para cometer aquele ato final, né? Vocês estão ligados. Eu vou falar um pouco também sobre a questão do alto índice de depressão no Japão e o que exatamente faz com que os japoneses acabem se retirando da vida com uma certa frequência. Antes de mais nada, eu gostaria de desmistificar meio que esse mito, né, sobre o Japão. Em relação ao Japão ser um lugar onde as pessoas mais se matam. Assim, não dá pra dizer que o Japão não tem muitos casos de suicídio, porque tem e muito. Mas, de qualquer forma, ele de longe não é o país com mais registros desse ato. Bem, pelo que eu pesquisei aqui, eu não achei nenhum país realmente que, assim, é confirmado que esse é o país que mais tem esses casos. Tipo, eu achei aqui algumas fontes que falavam que era Coreia do Sul, aí tem outra aqui que fala que é outro lugar. Mas eu encontrei aqui um país chamado Lesoto. Ele é um mini país que é formado em algumas montanhas, né? E como ele tá em uma altitude muito alta, né? Ele é conhecido também como o Reino dos Céus. Bem, de acordo com a Organização Mundial da Saúde, a OMS, 87,5 pessoas por 100 mil habitantes tiram a própria vida todos os anos em Lesoto. É engraçado que, tipo, eu não entendo essa questão dessas vírgulas aí quando a gente tá falando de casos de números inteiros, né? Tipo, pessoas. Sei lá, 87 pessoas, 5, né? 87 pessoas se mataram e uma não também. Mas, sei lá, deve ser alguma coisa assim. E bem, só pra uma comparação aqui, eu achei uns números que mostram essa mesma porcentagem de suicídio, só que do Japão. Eu achei aqui que no Japão 14,3 pessoas, assim, por 100 mil habitantes, se matam por lá. Mas eu também achei uma outra fonte que diz que é 19,7, né? Que assim, já dá um salto gigantesco, mas ainda assim não é comparado a Lesoto, né? Que tem muito mais, é 87,5, velho, coisa pra porra. E tipo, se tu também tá curioso pra saber como que funciona isso no Brasil, eu achei aqui, mas só que, tipo, os números eles falam uns bagulho estranho aqui, né? Tipo, eles dividem suicídios de mulher e homem, né? Sei lá, não entendi muito bem, né? Porque nas fontes que eu peguei, os outros países sempre falavam por habitante, né? Tipo, ocorre 87 suicídios por 100 mil habitantes, tá ligado? Tipo, não tem essa diferenciação de sexo. Mas no Brasil eu achei dessa forma, né? Separado. Enfim, a taxa de suicídio em 2019 foi de 10,7 por 100 mil habitantes, no caso dos homens. E já entre as mulheres, o número foi de 2,9 a cada 100 mil mulheres. Então assim, se a gente for pegar um número maior aí que a gente tem, que é de 10,7, que é suicídio dos homens, né? Tipo, é menor do que o Japão, né? Que tem 19,7. Então é por isso que a gente tem esse negócio, né? De achar que os japoneses são muito mais, tipo, se matam muito mais que a gente, porque de fato é, né? Tipo, eles fazem isso 2 vezes mais, velho. Mas comparado com o Lesoto, velho, que tem 80 e poucos casos assim, ainda assim, o Japão ainda continua sendo bem tranquilo em relação a isso. E bem, tendo quebrado esse mito sobre o Japão ser um dos países com mais suicídios do mundo, bora então falar sobre Aokigahara, a floresta onde as pessoas vão justamente pra, né, cometer esse ato aí. Aokigahara é uma floresta localizada na base noroeste do Monte Fuji. Soa até um pouco irônico, né, se tu for parar pra pensar no contexto dos dois lugares e em quão perto eles são, né, velho. Porque assim, né, enquanto o Monte Fuji é uma montanha bonita e tal, e assim, é uma atração turística, né, justamente por conta da beleza natural do lugar, Aokigahara já é o completo oposto, velho. Tipo, além de ser um lugar inabitável, né, tipo, não tem animais nem nada do tipo, né, o que já faz com que o lugar seja assustadoramente silencioso, ainda tem o fato da floresta realmente ser um lugar bizarro, né? Na vida real mesmo, né? Porque ocorre coisas ali de verdade, que não são muito legais. Pois, como vocês já sabem, né? A floresta Aokigahara é muito glamorizada pelas pessoas que desejam tirar suas vidas. Inclusive, o governo até mesmo parou de divulgar quantos corpos eles encontravam no local por ano, né? Que é justamente para tentar evitar ao máximo dar carta na manga para que as pessoas glamorizem ainda mais o lugar, né? Não que isso tenha adiantado muito, né? Porque até hoje essa floresta continua sendo conhecida justamente por esse fato triste, né? Que costuma ocorrer bastante no lugar. Inclusive o próprio nome, Aokigahara, nem é tão famoso assim, velho. Geralmente as pessoas se referem a esse lugar como a Floresta dos Suicidas ou o Bosque dos Suicidas também. Justamente por isso aí, né? Tipo, eles já enxergam o lugar dessa forma. E não como Aokigahara, né? Tipo, a Floresta Aokigahara. Bem, parte das autoridades locais condena a novela Kuroi Jukai, de 1960, pelo crescimento do número das vítimas, né? Porque no final do romance, né? Um casal de amantes se suicidam justamente nessa floresta, né? Só que assim, cara, pelo que eu li aqui, eu encontrei também alguns relatos de que esses suicídios já ocorriam na floresta antes mesmo dessa novela lançar, né? Então, assim, se a novela influenciou ou não, nós, assim, não tem como a gente saber, né? Mas definitivamente não foi a novela o pontapé inicial, né? Pra dar início a essa cultura suicida na floresta Aokigahara. Porque o bagulho já acontecia antes, né? Então não tem como culpar essa novela por ter começado. O máximo que pode ter feito, sei lá, mano, essa novela pode ser que tenha deixado mais conhecido o lugar, talvez, né? Porque a gente tá falando da década de 60, né? Essa novela. Então pode ser isso, né? Deixou mais famoso e tal, mas já tinha casos. E outra obra que também mencionou a floresta Aokigahara foi o Manual Completo do Suicídio,
suicídio, de 1993. O autor nesse livro ele classifica Aokigahara como o lugar ideal para se matar. Talvez pelo clima da região ou pelo silêncio no local, né? Que quase não abriga nenhuma vida selvagem, né? E por conta disso, o lugar é bem silencioso, assim, chega no ponto até de ser assustador. Inclusive, se vocês já viram aquele vídeo do Baka Gaijin, né? Que ele vai no lugar, vocês devem ter percebido, né? Que realmente, velho, o lugar é muito silencioso. Tipo, até pela internet tu já consegue perceber um pouco, né? Disso. Sei lá, tipo, o cara pisando no chão ali, você tem um som que parece até ecoar às vezes, velho. De tão silencioso que é o lugar. E olha que a gente tá falando de uma floresta, né? Um lugar aberto. Ser silencioso desse jeito é complicado, né? Deixa o bagulho mais assustador ainda, velho. E, bem, muita gente se engana de pensar que as pessoas que se matam no local, elas só fazem isso pra não serem encontradas, né? Tipo, tem esse negócio, né? Do japonês ser muito orgulhoso e tal, e não querer ser visto, né, em situações dessa forma, né? Tipo, morto ou então em condições vulneráveis, né? Mesmo o cara já estando morto. Então é natural, né, que você pense isso, né, que os caras vão pra essa floresta só pra realmente nem ser encontrado, né, os caras só querem sumir mesmo. Só que assim, tem algumas pessoas, né, óbvio que tem outras que vão lá, se matam e, sei lá, você nunca mais vai achar a pessoa na vida. Mas tem aquelas pessoas que colocam um cordãozinho de nylon ali, né, em uma das árvores próxima da entrada da Aokigahara, né, da floresta. Então assim, né, a pessoa coloca essa corda de nylon em uma das árvores próximas ali da entrada e vai seguindo até onde ela vai se matar, né. Aí as pessoas que forem tentar fazer a perícia depois vão conseguir encontrar o corpo da pessoa mais fácil, né? Porque tem a corda de nylon ali pra guiar. E assim, uma curiosidade interessante, só que mórbida ao mesmo tempo, é que mesmo Aokigahara sendo o local mais famoso onde as pessoas cometem suicídio, ele na prática não é o lugar onde de fato ocorrem mais suicídios. Esse posto é da ponte Golden Gate, nos Estados Unidos, que pra quem não tá ligado, assim, ou não se lembra pelo nome, a Golden Gate é aquela ponte vermelha conhecidíssima lá de São Francisco. Tipo, muita gente vai pra lá e tal e se joga da ponte. E justamente por isso, né, existem várias placas de valorização da vida nesse local. E o governo também manda algumas patrulhas constantes na região, né? Porque, né, tipo, se tu conseguir salvar a pessoa no ato, né, bem mais eficaz do que colocar a plaquinha lá, né? E, bem, ainda que hoje em dia os números de corpos encontrados em Aokigahara não sejam divulgados, até por volta dos anos 2000 por aí, o governo ainda divulgava alguns números. Então eu vou falar eles aqui pra vocês terem uma ideia do tanto de pessoas que costumavam ser encontradas no local. Em 2002, 78 corpos foram encontrados dentro da floresta, né? Batendo um recorde que até então tinha acontecido no ano de 1998, quando 57 corpos foram encontrados. E já no ano seguinte, em 2003, o número chegou a 108. Só que esse ano também foi o ano em que o governo parou, né, de fazer a divulgação desses números. Porque eles estavam, né, tentando dissociar a floresta Aokigahara com o suicídio, né? Não que fosse fazer muita diferença, né? Como eu falei, o lugar ainda continua sendo conhecido por isso. E além do mais, outras pessoas, né, outros grupos não relacionados ao governo, continuaram divulgando alguns números da floresta, né? Não oficiais, mas estavam divulgando alguma coisa pra gente ter uma noção. Tipo, pra gente ter uma noção do quanto que aumentou, né, os corpos ali encontrados na floresta por ano. Então, por exemplo, em 2015, né, o número de pessoas que tentaram suicídio aumentou pra 800. Eu não sei como que eles conseguiram esse número, né, mas eles falaram, né, que o número de pessoas que tentaram ir lá pra se matar foi 800. Mas dessas 800, apenas 158 realmente conseguiram ir até o fim, né, e se mataram mesmo. E enfim, tem um termo chamado caça ao corpo, que é relacionado a essa Aokigahara. Esse termo é usado para a ação de pessoas que adentram a floresta para procurar os corpos dos suicidas, né? E assim, essas pessoas vão desde policiais, voluntários e até jornalistas. E é uma prática que já acontece desde a década de 70, velho. Já faz muito tempo, mano. Pra vocês verem, né, que o bagulho já tava feio desde a década de 70, mano. E bom, deixando o Aokigahara um pouco de lado, vamos falar um pouco sobre essa questão do alto índice de suicídio no Japão e qual a razão por trás desses números tão grandes. Embora não sejam os maiores, né, como eu já mencionei antes no vídeo. Bom, eu acho que eu já cheguei a comentar aqui no meu vídeo sobre hikikomoris a respeito do bullying e tal, né, e da cultura do loser que existe muito no Japão. Mas eu vou falar aqui um pouquinho mais também, né, pra quem não viu aquele meu vídeo entender o que seria essa cultura do loser e tal no Japão. Bem, como vocês sabem, os japoneses valorizam muito a disciplina e os estudos, né? Tanto é que tem até esse meme, né, velho, que japonês e tal, sempre o que eles fazem, sempre os caras fazem com muita maestria, né? Tipo, o cara tá tocando guitarra bem pra caralho. Aí tu olha na cara do maluco e vê que é um japonês. Aí você já até meio que fala, pô, é japonês, é por isso que tá tocando muito bem. E isso não se limita só ao olhar ocidental, né, deles. Até no próprio Japão eles têm muito disso, né, de querer sempre ser os melhores. Então assim, se às vezes tu é aquela pessoa que tem mais dificuldades pra aprender e tal, e acaba não conseguindo acompanhar o ritmo dos outros alunos, isso já é meio que um motivo bem grande pra você ser zoado e tratado por todos como o famoso loser, né.
Uma cultura que, inclusive, existe até bastante na América, né, velho? Tem vários filmes americanos desse aí, né, que os caras ficam tratando tudo como lixo e tal, né? Jogando na lixeira também. E no Japão é mais ou menos assim que funciona, né? Essa questão da cultura do loser. E, obviamente, né, quando tu é excluído, isso faz com que você se sinta bem mais pra baixo. Ainda mais nessa fase da vida, né, onde tu tá na escola e tal, né? E, tipo, tu vê todo mundo tendo amigos e tu é o único excluído da galera, né? Então, assim, a chance de tu desenvolver pelo menos algum probleminha mental aí é bem grande. E além desses bullying focados mais na capacidade mental dos alunos, existe também aquele bullying de autoridade. No Brasil, isso seria mais como, sei lá, o aluno mais velho e tal, geralmente uns 3, 4 anos mais velho, fazendo bullying com um aluno mais novo, tá ligado? Isso acontece muito, né? Tipo, na minha época de escola eu já vi isso acontecendo já. Tipo, o cara tem a idade de ser, sei lá, o nosso pai e o cara tá estudando com a gente ali, 3 anos mais velho. Aí esse cara é um cara às vezes mais folgado, né? Que fica metendo louco com os outros alunos. Mas bem, né? Voltando aqui pro contexto japonês, se você viu muitos animes já, tu já deve ter visto os termos senpai e kohai, né? Resumidamente, o senpai é aquele aluno mais experiente, muitas vezes mais velho também, né? Mas a questão aqui do termo é que ele teria que ser só mais experiente mesmo, mas geralmente mais velho mesmo. E o caso do kohai, ele é o aluno menos experiente, né? E por conta disso, geralmente ele vai ser o mais novo também. Por isso que eu fiz essa associação do Brasil de aluno mais velho e oprimindo mais novo, né? Porque aqui funcionaria assim. Lá no Japão também tem a chance do senpai ser mais novo do que o kohai. Só que, né? Pela lógica, geralmente não é assim que funciona. Só que no caso do Japão é um pouquinho mais embaçado, porque esse posto de senpai é culturalmente visto como uma hierarquia, né? Você tá acima do kohai, né? É como se tu fosse uma pessoa mais poderosa, tá ligado? Sendo que tu só é a porra de um outro aluno, velho. E vocês já sabem, né, mano? Pessoas e poder muitas vezes é a combinação pro caos. Dependendo da pessoa, claro, né? Mas não é muito difícil de você ver alunos senpai usando esse posto deles pra humilhar os outros alunos, né? Os alunos kohais, que estão abaixo dele nessa pirâmide alimentar selvagem. Uma outra coisa também que ajuda a essa questão do suicídio ser mais consumado no Japão é que no Japão é comum que o suicídio seja visto como algo honroso. Por exemplo, a prática samurai, né, de cometer seppuku, que seria mais ou menos você pegar a sua lâmina e se matar, pro inimigo não te matar primeiro, é um suicídio e que é visto como algo honroso, né? Então, no caso, o inimigo dessas pessoas modernas seria, sei lá, a vida pesada e tal, essa sensação de não conseguir ser minimamente útil para a sociedade, né? Ser funcional, e também essa questão da humilhação, né? Então, eles veem isso como inimigo deles, e a forma de, sei lá, de parar de sofrer e tal, de uma forma mais minimamente honrosa, é se matando, né? Como os samurais faziam antigamente. E além disso, o Japão não tem esse histórico de cristianismo que nós temos aqui no Ocidente bem forte, né? Então o suicídio lá não é visto como um pecado. E, na verdade, velho, algumas pessoas encaram isso como uma forma de assumir a responsabilidade por alguma coisa, né? Tipo, você não quer fazer as coisas da sociedade e tal, você não quer trabalhar, você não, às vezes não tem saco pra isso e tal. Então você resolve isso da sua forma. Ou seja, você assume a responsabilidade de se matar pra não ser pra não ser um mala pras outras pessoas, né? E as outras pessoas que eu falo, eu tô falando no sentido mais da família, né? Tipo, ao redor ali. Então, pro cara, às vezes, não virar um hikikomori, né? Uma pessoa que é sustentada pelos pais, ou seja, os pais vão ter que assumir a bronca, aí essa pessoa só se mata mesmo pra acabar com a porra toda, né? E não precisa ser um incômodo pra ninguém. E fora isso, também tem essa questão da situação econômica do Japão, que não tá indo muito bem, velho. E, por coincidência ou não, a taxa de suicídio no país começou a aumentar após a crise financeira asiática de 98 e aumentou novamente após a crise financeira mundial de 2008. Só coincidências, né? Talvez. E assim, alguns especialistas, eles acreditam que esses aumentos tá ligado ao crescimento das condições precárias de emprego que tá no Japão. Tipo, os jovens são contratados por curtos períodos de tempo, né? Então assim, tipo, eles não têm esse conforto de saber que a empresa ali, tipo, ele vai poder trabalhar por um bom tempo, né? E, né? Então esses cortes ali que a empresa tem que fazer muito por conta da economia não tá indo muito bem, fode mais as pessoas jovens, né? Tipo, de 20 a 40 anos, mais ou menos. Que às vezes não tem tanta experiência e tal, não agrega muito, então só vai lá e corta eles, né? Demite os que não estão sendo tão produtivos quanto os mais veteranos. E é engraçado, né? Que por mais que eu esteja falando isso, assim, o Japão ele já foi, né? A terra do emprego vitalício e tal, o emprego garantido. Mas é aquilo, né? Enquanto muitas das pessoas mais velhas e experientes ainda desfrutam, né? Dessa estabilidade e tal, e de benefícios bem generosos, quase 40% dos jovens japoneses, eles são os que se fodem, né? Porque eles não conseguem encontrar empregos estáveis. Tipo, eles sempre são os primeiros a serem demitidos quando precisa de um corte de gasto, né? E aquilo, né? Como você não tem uma estabilidade financeira e tal, você não... Porra, você pode... Do nada, seu patrão chega pra tu e fala, ó, tá demitido. Obviamente, isso causa uma ansiedade bem grande, né? E fora isso, né? Como se já não fosse bastante, tem aquela cultura japonesa também de não reclamar, né? Não reclamar pra não encher o saco dos outros. Mais ou menos isso, né? Eu, inclusive, cheguei a comentar isso, né? Naquele vídeo que eu falei sobre o estupro no Japão, né? E o porquê que as
vítimas costumam não denunciar muito e tal. Tem também o lance, né, das leis lá serem mais frouxas, né, com esse tipo de criminoso, né? De criminoso sexual. Mas, obviamente, a tal cultura de não reclamar pra não encher o saco também ocorre bastante, né? Também é um fato, né, que implica bastante nas vítimas não denunciarem esse tipo de criminoso. E, obviamente, isso serve pra várias outras coisas, como eu tô falando aqui do trabalho, né? Os caras não vão ficar fazendo manifestação, reclamando, pedindo pra ter mais direitos no trabalho e tal. Isso não vai ter. Até porque, né, a sociedade japonesa ela é orientada muito por regras. Regras essas que, se você descumpre, você é visto como um pária, velho. Então, obviamente, os jovens eles vão ser moldados a respeitar isso, né? Mesmo estando errado. E como eles não podem falar nada, tipo, não podem mudar também nada, então alguns deles veem a morte como uma alternativa, né? Uma saída para os seus problemas seria morrer, né? Porque dessa forma eles também não iriam incomodar as outras pessoas, seja reclamando ou então virando hikikomori e tendo que depender dos pais, né? E, bom, acredito que a resenha de hoje rendeu bastante, na real, né? Não é nem que eu acredito, provavelmente esse vídeo tá bem longo, né? Então, sei lá, me diga aí embaixo nos comentários se você já sabia que o Japão não é o país com a maior taxa de suicídio do mundo, né? Porque, bom, esse é um mito que provavelmente muitas pessoas acreditam, né? Então, eu quero saber se você já sabia dessa informação também. E é isso, né? Te vejo aí no meu próximo vídeo.